Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí. Boa noite, então, a todos. Vamos iniciar aí essa aula, deixar ela gravada, né? Como foi as demais aí. Na última aula, abordei sobre a situação de aprendizagem 2, né? Que era sobre a situação problema de um transformador, né? E agora, pessoal, eu vou então partir para SAP 3, ok? Vou falar aqui da SAP 3, pessoal, e depois que eu abordar a SAP 3, se tiver alguém com dúvida, alguma dificuldade na SAP 1 e 2, a gente retorna nelas, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então vamos lá. Tá aqui, né, situação de aprendizagem. Então vamos lá. Eu vou pular aqui tem a SAP 4, eu vou para 3 aqui, correto? Vamos ver aqui, ó, SAP 3. Então aqui, pessoal, eu vou acessar das duas formas, por aqui, né? E depois vou pela outra do conteúdo do curso. A gente vem aqui, abre ela, né? Ah, vamos lá. Caro estudante, certo dia, durante a realização de um processo de manutenção preventiva em sua empresa, você percebeu que os cabos do circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos. Você, como técnico em eletromecânica, sabe que algo errado está acontecendo, já que esses condutores não devem estar nessas condições e podem, então, permanecendo nessa situação, causar um incêndio. Prontamente você Nossa, mas decide avaliar o nossa, cenário para identificar as causas desse aquecimento e as possíveis soluções para esse caso. Então, a etapa aí, pessoal, a primeira etapa, o que que é? Relaciona, então, quais equipamentos você utilizaria e quais suas características, também aponte qual a finalidade e utilização dos equipamentos, ficando suas escolhas. A etapa 2 aí, pessoal, utilizando alguns instrumentos de medição e ferramentas, você identificou que a temperatura dos cabos está em 83 graus Celsius, a tensão fase neutra está em 216 volts e a área de seção transversal dos condutores é de 10 milímetros quadrados. E o método de referência é o A1. Então, coloca seu nome aí, viado. Na agora frente que aí que nós você vamos tem começar mais ali. informações aí, faça uma relação dos métodos de instalação dos condutores de acordo com a NBR 5410, bem como descritivos sobre eles. Além disso, acrescente informações sobre a capacidade de Bota condução de aí. corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. Então, vamos passar um por um aí, ok, pessoal? E na Só etapa permitiu aí, 3, doutor. você verificou no catálogo do moinho que sua potência nominal é de 3.300 watts, seu fator de potência aproximadamente 0,89. De posse das informações e de qual problema na instalação do equipamento e apresente informações convincentes que provam sua teoria. Também de qual sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos necessários. Na situação problema, pessoal, você tem lá esse moinho lá de PVC. Agora você vai É, digitar seu é nome aí. nessa história aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá em conteúdo do curso. Vem aqui, ó. Você clicou aí, doido. É a terceira, né? Olha lá, ó, é a primeira, a segunda, a terceira aqui, ó. Né? E chama quente problemas à vista, né? Então, é a mesma situação, problema certo, pessoal? Situação de aprendizagem, só que tá aqui no formato de história. Vocês vão dar uma lida aqui, né? Do, Deixa eu ver com ele aqui, peraí. Só. aqui também, caso queiram ler para entender até melhor o contexto. Então, a primeira etapa aí, pessoal, elabora por exemplo, você vai verificar aí que tem um equipamento que está tendo um aquecimento, que está tendo um funcionamento fora do normal, fora do padrão, né? Um componente elétrico, seja um quadro, o outro, sei lá, um motor elétrico. O que vocês vão fazer? Elaborar uma lista de equipamentos, suas características e finalidades, então, necessárias para identificar o problema. Então, vou colocar aqui, pessoal, mas vocês podem usar aí da expertise de vocês aí, quem já tem experiência. Para quem nunca teve contato aí, eu sugiro ler um livro, vem aqui no conteúdo do curso, aqui no livro, ó, o livro vai ter uma parte que fala dessas ferramentas. Então, por exemplo, você vai usar uma câmera termográfica que ele identifica lá o campo de temperatura, né? Para ver, por exemplo, se aquele meu condutor está com temperatura acima do padrão, do que é estabelecido em norma. Ferramentas
ferramentas normais aí, né? Um alicate, qualquer coisa, ferramentas para área elétrica, os EPIs, né? Enfim, tudo aquilo que você julga que é necessário para poder fazer uma manutenção aí de uma parte elétrica ou qualquer intervenção, ok? Essa é a primeira etapa, é apenas isso aí. Então, é só mostrar aqui, pessoal, no livro, ó, que é o materiais, ferramentas e equipamentos. Então, tá aqui na página 57, ok? Então, a segunda etapa aí, pessoal, vamos lá, vamos só já. Então, o arquivo eletrônico de texto relaciona os métodos de instalação dos condutores e informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. Na folha resposta aqui, pessoal, aqui, ó, vocês abrirem a folha resposta, vou mostrar aqui, ó, a etapa 2, lá tá vendo? A elaboração da relação dos métodos de instalação dos condutores de acordo com a NBS 5410 e informações sobre capacidade de condução de correntes para os métodos listados e os diversos diâmetros condutores. Nessa primeira parte aqui, ó, os métodos de instalação conforme a NBS 5410, deixa eu só ver se está aqui, pessoal. Caso não tenha, eu já disponibilizo para vocês ainda hoje. Só olhar aqui, ó, vamos ver. Ah, não está não tá listado aqui. Deixa eu só. Deixa eu só ver se está aqui. Não, não, tá aqui não. Enfim, pessoal, deixa eu só ver aqui. Acho que tem uma outra turma aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Inclusive, já vou até colocar aqui. Aqui, ó. NBS 5410. Já vou até baixar ela aqui. Professor, tá liberada lá na internet lá. Tem, né? Tem, Não, só colocar lá a tabela lá que você já acha. não, então beleza. Se então vocês têm acesso, de qualquer forma eu deixo lá, pessoal. O que que eu quero que vocês observem? Não precisa ver que constar toda a norma, certo? Só vou mostrar para vocês exatamente o que é que vocês vejam aqui. É essa parte aqui, ó, que é os diferentes métodos de instalação, tá vendo? Então, são esses aqui, ó, da tabela 33. Então, é basicamente aí colocar essa tabela aí, certo? E a outra parte dessa etapa 2 é justamente, deixa eu só colocar aqui, ó, essa outra aqui, ó, também tá na folha deixa eu só ver aqui, tá na folha resposta. E essa daqui, ó, olha lá, métodos de instalação definidos na tabela, que é só preencher ela, colocar essa daqui, ó. Ok? Então, essa aqui é a etapa 2. Na etapa 3 aí a gente vai ter que fazer a conta, né? Isso. Aí na etapa 3 tem os dados aqui. Deixa eu só. Uma vez aqui, deixa eu só pegar de posse das informações. Bom, então aqui, ó, ele tem 216 volts, ele é 83 graus aí, né? E o fator de potência é de 0,89. Então, o que que eu vou verificar aqui? Se por esses cálculos, se o meu sistema foi, foi subdimensionado ou não. Então, aqui, esses são os dados que eu tenho inicialmente, ó. Então, é a temperatura dos cabos, a tensão fase neutro, a área transversal do condutor, no caso é a bitola dos meus fios, né, de 10 milímetros quadrados, e o médio de referência para instalação. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Pela fórmula aqui, ó, P é igual a tensão vezes a corrente, vezes o cosseno
de φ, que é o fator de potência. Então, a minha potência que tem ali é 13.300, tensão 216, a corrente que eu quero saber e 0,89. Fazendo aqui só fazendo aqui rapidinho, ó, se eu dividir, ó, primeiro fazer 216 vezes 0,89, aí pegar 13.300, pedir 192,24, né? Ó, dá 69,14 amperes. Então aqui, Ô, ó, professor, pode falar. a minha conta ficou diferente. A minha ficou 68 amperes. É porque você desconsiderou 0,89, bem provável. Não, eu fiz o cálculo com ele, entendeu? Você calculou com 0,89? Sim, só que eu não fiz a multiplicação igual você fez aí. Não, eu fiz primeiro, fiz a divisão da amperagem e da tensão, eu arredondei para 220. Ah, não, mas Aí depois eu multipliquei, depois eu dividi pelo que me deu aqui, deu 60,45. Aí eu fiz a divisão do cosseno aí. não, porque primeiro você multiplica aqui, ó, o 216, mesmo se for 220, ó, vamos fazer aqui, ó. Ah, Deixa eu só colocar no científico aqui. Aqui, ó, vamos lá, ó. Vou colocar 220, já vou fazer direto, ó, 13.300, ó, dividindo, aí eu vou colocar em parênteses aqui, ó, 220 vezes 0,89. Fecha parênteses. Zero não era para. Só um minutinho aqui. 13, 220 vezes 0,89. Aí 13.300 dividido por 195,8. Ó, mesmo assim, ó lá, vai dar 67,92. Então, mas aí, primeiro, aí pode arredondar para 68, não pode? pode, sem tranquilamente. Esses números aqui nem. Você Só pode que eu, arredondar para 68. Então pelo vai ficar jeito, próximo, vai ficar próximo. Não, é, não pode dar uma diferença muito grande. Então, por isso você tem que multiplicar primeiro por 0,89 e depois pegar esse valor aqui e passar ele dividindo pelo 13.300. entendi, Entendeu? entendi. Aí aqui é o seguinte: como é que a gente vai descobrir se o meu sistema está subdimensionado? Por aqui, ó, pelo meu método de referência para instalação e minha área de seção transversal. Então, essas duas informações aqui, eu cruzando-as na tabela, eu consigo verificar se meu sistema então vai estar subdimensionado ou não. Então aqui, ó lá, ó, o meu sistema é o A1, né? Então meu método de referência é o A1 e 10 milímetros aqui, ó. Então vamos lá, mesmo se for dois ou três condutores carregados, ó, 40, ele só suporta 46 e 42 amperes, respectivamente. Então, por isso que meu sistema aí vai estar subdimensionado, né? Porque tá 69, não tá muito acima, né? Então, como solução aí, o que que se pode fazer? Trocar então meu cabo por uma bitola maior, né? Vou colocar ela aí por uma seção transversal maior. Para considerar, por exemplo, eu poderia colocar, no caso aqui, 25, né? Considerando aqui o mesmo método de instalação, né? Com 80 e 73. Então, com segurança, um de 25 milímetros quadrados aqui, ele já supriria bem essa substituição, né? Certo, pessoal? Conseguiram entender aí como é que é conseguiram entender aí a essência da atividade, da situação de aprendizagem? Então, basicamente, pessoal, essa é a ideia central da situação de aprendizagem.
É uma coisa que também, de certa forma, aí vai ser corriqueiro no dia a dia profissional de vocês enquanto técnico em eletromecânica. Somente essa parte elétrica e seja um quadro ou alguma outra instalação aí mais complexa, né? É verificar, por exemplo, se a fiação está dentro, né? Se ela não está subdimensionada, se ela está aquecendo acima do normal, se a tensão está dentro da nominal, né? Por exemplo, 216 volts ali, vamos dizer que ela tá dentro de acordo com a norma, uma queda de tensão admissível. Se a minha tensão tivesse abaixo, alguma coisa estaria errada. Então, eu teria que ver alguma coisa da alimentação, alguma coisa nesse sentido, né? O 216 ali, vamos dizer, é aquele limite máximo que pode ter de queda de tensão, né? Então, é, isso levando aí, por exemplo, para um motor, para um sistema trifásico, se eu tiver uma tensão entre das fases estiver abaixo, quer dizer que eu estou com um sistema desequilibrado, né? Então eu preciso equilibrar o meu sistema, né? As tensões têm que estar as mais próximas uma das outras o possível, né? Um sistema desequilibrado, por exemplo, em tensão, gera problemas para minha indústria, né? Para os meus equipamentos em geral, né? Professor, só não Professor, entendi. Eu queria saber só a respeito da tabela aí. Eu estou meio em dúvida, né? A Como que tabela você chegou aí? dessa última parte. Isso, Então vamos lá, Nomar. Duas informações que a gente precisa ter. E isso aqui foi dado no exercício. certo. Concorda? O que que foi aqui, ó? Justamente pela etapa 2, ó, lá na situação de aprendizagem também, o que que é? A área de seção transversal dos condutores. Então, na instalação aí em questão, está utilizando 10 milímetros quadrados de bitola. E o método de referência para instalação é o A1. Então, para cada método de referência de instalação, ó, é regido pela norma, a norma que vai determinar esses métodos de referência. Então, eu posso muito bem falar, não, eu quero usar o método de instalação C. A norma fala desse método de instalação aqui, ó. Tá vendo? Ó, B, A1, ó, C, tá vendo? Ó? Então, qual que é o método C? É cabos unipolares ou cabo multipolar embutido diretamente em alvenaria sem proteção mecânica adicional. Uhum. Então, esse é um método de referência. Então, lá para os condutores, então lá, eu quero ser 10 milímetros, ó. Então, 10 milímetros quadrados. Então, ele vai me suportar 60, a capacidade de condução de corrente para esse tipo de instalação. Então, é 63, ou é 46 e 63 amperes, ou, perdão, é 63 e 55, 57 amperes, certo? Uhum. Entendi. Então, para cada tipo de instalação, método de instalação conforme a norma, e dependendo da minha seção transversal, da bitola do meu cabo, vai ter uma capacidade de corrente. Isso é regido em norma, pessoal, justamente para proteger o circuito, certo? Para proteger os circuitos, equipamentos, e também é principal, né, pessoal, proteger a vida, né? Porque não é só o equipamento, a norma é para garantir segurança também para o usuário, né? Para todos que estão próximos ali, né? Certo, então? É, Gilmar, tem algum dúvida? Pode falar. na primeira, na primeira aí, é, a primeira questão, ele está pedindo imagens, aí nós temos que colocar essas imagens também, né? Isso, você pode colocar as imagens, pode pesquisar na internet, se tiver no livro também, pode ficar à vontade aí. Vocês têm total liberdade para pesquisar fora também, viu, pessoal? Não fiquem limitados apenas ao livro aqui ou aos materiais complementares. Vocês têm liberdade para acessar a internet, Eu achei que pesquisar era também. só as cooperativas. Aí você está pedindo as ferramentas que a gente vai utilizar nesse trabalho aí, né? No caso. Isso, é toda a ferramenta que você julga que é necessário, certo? Você pode usar a sua expertise aí, se você já tem alguma experiência, pode pesquisar também. Então, eu vou falar basicamente aquela câmera termográfica para ver a temperatura, por exemplo, do cabo, né? Você está dentro o multímetro, né? Um multímetro que também é essencial para você verificar também a tensão entre os cabos, entre as fases, né? Ferramentas manuais também, né? Com proteção, obviamente, para mexer com eletricidade, os equipamentos de proteção, uma luva, um óculos, né? Enfim, tudo aqui, todos os equipamentos necessários para fazer esse trabalho, né? Esse tipo de intervenção. Certinho aí?
Ok? Mais alguma dúvida aí, pessoal, em relação a essa situação de aprendizagem? Não, tá beleza. Tá Da minha certinho? parte. Então, pessoal, então, assim, pode falar, Gilmar, você falar? Aquela, eu vi uma atividade lá de uma matemática que lá você pode fazer só para fazer, quem que é? Vale também. Qual? É que tá lá no material na biblioteca, você está falando? Acho que é esse, biblioteca. Eu vou mostrar aqui, seria... deixa eu mostrar aí aqui. Essa conta boa Você lá? está falando precisamente dessa daqui, lista de exercícios? Isso. Essa aqui? Aqui é para você treinar, você pode fazer aí à vontade. Se você tiver depois uma dúvida, posso tirar essa dúvida aí sobre uma passagem aqui, uma parte, sem problema. Que é mais para vocês treinarem, não é obrigatório, é mais um plus aí para vocês adquirirem conhecimento ou relembrar algum conceito, né? Caso já tem tempo vocês já viram isso. Tranquilo. Correto? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu tô de boa. Tá tranquilo aí. Sobre as outras situações de aprendizagem, pessoal, tá tudo certo também, tudo ok. Estão conseguindo desenvolver sem problema, com alguma dificuldade. Pode falar, pessoal, não tenha receio de perguntar. Pode perguntar isso sem problema nenhum. Ô, professor, Pode falar, viu? no dia lá da aula lá que nós vai ter lá presencial, a gente vamos fazer na prática esses exercícios que nós estamos fazendo? Isso. Não sei se vocês já tiveram. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se vocês ainda tiveram a primeira aula. Acho que não, né? Acho que não, ainda não. Não, Vai ser não, dia né? É 17. dia 17, isso. Não, então na Isso, aula, o que que vai ser, Lindomar? Vocês vão fazer um apanhado geral, só tem uma aula, né? Então, o que isso. que vocês vão fazer lá? Então, o que que vocês vão fazer? É, Vão fazer alguns circuitos, igual mais ou menos da primeira SAP lá, né? Que é de circuito elétrico lá com resistência, circuito, por exemplo, resistência em paralelo, em série, por exemplo, para calcular uma corrente, aí vai ter uma fontezinha de 12 volts, aí vocês vão usar o multímetro para poder verificar mesmo a tensão entre uma resistência e outra, calcular, ver lá uma corrente, ver se está dentro do que vocês calcularam. Então, tudo que vocês fizeram teoricamente aqui, vocês vão fazer lá na prática, certo? Então, eles vão fazer o circuitinho lá, vocês vão até simular o mesmo circuito, vão fazer as medições e verificar que, de fato, a relação matemática que vocês viram na teoria equivale na prática, né? Então, não tem nada dissociado um do outro, né? E também, pessoal, na aula prática, uma outra parte aí, vocês vão ver uma parte de instalação elétrica, né? Aí vocês vão ver mais da predial aí, até um pouco também da industrial, sobre a parte de fazer uma ligação, por exemplo, pegar por exemplo, uma planta baixa e, por exemplo, passar a fiação para fazer instalação de tomada em nível baixo, nível alto, montar um quadro, vamos dizer assim, um quadro residencial, mais para visualização mesmo e de baixa tensão. Mas para vocês terem uma noção, obviamente isso aí está em fundamentos elétricos, mas para vocês terem uma noção. A montagem mesmo de sistemas elétricos, aí vocês vão ver mais aprofundado no próximo módulo, que aí sim, vocês vão fazer um circuito aí para fazer partida de motor, né? Montar uma partida de motor, uma partida suavizada, uma partida triângulo, uma partida direta com reversão, enfim, todos os tipos de partida existentes, né? Vocês vão ver mais aprofundado, obviamente, nas próximas unidades curriculares. A princípio, vocês vão ver mais a parte conceitual, vocês vão ver mais algum conceito, vão fazer uma prática, mas nada aprofundado ainda, correto? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Questionamento? Da minha parte não tem dúvida não, professor. Só a respeito das aulas presencial, se um dia você precisar de ter uma viagem marcada no mesmo dia da aula, como ela é pontuada, esse ponto eu vou perder ou tem como eu justificar?
Não, por exemplo, se você já tem algo programado pela empresa, ou até por motivos de saúde mesmo, problema pessoal, procura a escola, já, por exemplo, se der com antecedência, se já tiver algo programado assim, já procura com antecedência, mas se for uma coisa de última hora, já na segunda-feira após a aula, por exemplo, é dia 17, no dia 19 você já procura a unidade, já apresenta a justificativa, documentação lá necessária, eles marcam a reposição com você lá sem problema. Se for um problema de saúde, um atestado, ou se tiver um problema na família, né, seja com esposa ou filhos, né, então pode ir sem problema, não tem essa restrição não. Pode. Ou do trabalho, né, se for por motivo de trabalho, né, a escala não permitiu você ir na aula naquele dia, só procurar a unidade, eles reorganizam, remarcam para você uma aula presencial aí, sem problema, sem prejuízo para vocês aí. Só peço que não deixem passar muito do prazo. Já procurem quanto antes, imediatamente a unidade. Tá ok, obrigado. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí, questionamento? Certo, pessoal? Então, não havendo dúvidas aí, vou finalizar então aqui por hoje. Caso tenham dúvidas aí, o questionamento dessa e das demais situações de aprendizagem ou de conteúdo mesmo, pessoal, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí no que for necessário, aí, no que for preciso, correto? Então, vou desejar então a todos aí uma boa noite aí, né? Um bom fim de semana, ou para quem está no trabalho aí, né? Um bom trabalho aí, boa jornada aí. E até a próxima aí, pessoal. Até a próxima, pessoal. Então, tchau pra vocês aí, galera. Boa noite. Até mais aí, pessoal.